Olá, pessoal! Finalmente, depois de muito tempo aí de bateção na minha cabeça, né, no meu teto aqui, o vizinho deu uma trégua. Vamos então retomar aqui a nossa aula, né? Pior é que não avisam, né? Se ainda avisassem, a gente não começava a gravação no horário de reforma, né? Mas paciência. Bom, então nós estávamos falando sobre a questão dos ganchos, dos anzóis, né? Um pouco de uma metáfora que parece remeter a uma linguagem de pesca, né? E a gente não tem exata certeza do que ela significa, mas como nós falamos na aula anterior, a gente sabe que é uma referência ao exílio, né? E aí o comentário da IVP Bible Background diz o seguinte: o hebraico aqui é muito incerto. Foi feita uma sugestão atraente de que o versículo não descreve é, com o que peixes são capturados, né? Que seria com o que, né? Com o que, já vou botar o. Então, com que peixes são capturados, mas com o que são transportados, cestos e panelas. Essa metáfora é conhecida na literatura profética de Mari, onde os inimigos do rei são retratados como contorcendo-se como peixes em uma cesta. Então, o IVP Bible Background Commentary ele traz a partir de outros textos da literatura do Antigo Oriente Médio, né, no caso os textos de Mari, traz uma linguagem parecida, né? Então esses textos do Antigo Oriente Médio eles muitas vezes são úteis para a gente entender um pouco da cultura local, né, e assim compreender um pouco melhor determinados pontos da linguagem. A pesca nos córregos e rios da Mesopotâmia era feita com cestas trançadas, às vezes feitas de arbustos de espinhos, né? Então talvez até o gancho aí pudessem ser os espinhos, né, que aprisionavam aí os peixes, né? Tadinho do peixe, né? De fato, não há evidências do uso de anzóis na Mesopotâmia após 3000. Né? A metáfora de Amós, da captura dos israelitas após o cerco de Samaria, pode ser melhor traduzida como cestas de peixes. Se os ganchos estão à vista, no entanto, é possível que ele esteja se referindo aos ganchos que foram usados durante o cerco e que podem ter sido usados para empalar e arrastar prisioneiros, né? Aquela coisa horrorosa, né? Mas a ideia é exatamente essa, de levar forçado para um dado lugar, tá? Então esse é o sentido que a gente sabe que a metáfora tem, né? E aí é dito que seriam arrastados para Harmon. Harmon a gente não sabe muito bem o que é, né? Tem algumas traduções que trazem Hermon, mas Hermon não é muito não faz muito sentido, né, se a gente for falar de Hermon, né, principalmente se nós estamos falando de serem exilados, né? Como essa palavra ocorre apenas aqui, houve várias sugestões sobre seus significados, sobre seu significado, né? Então, assim, é uma palavra atípica, então a gente não sabe exatamente também o que é Harmon. Algumas sugestões aqui estão Entre algumas sugestões aqui estão o Monte Menina, a Síria, vide Jeremias 51, 27, ou Hermal, perto de Kadesh, no rio Orontes. Tá? Então, a gente sabe que é um nome geográfico, muito provavelmente um nome geográfico da Assíria, né, de alguma região na Assíria, porque é para onde o Reino do Norte foi transportado. Tá? Tem algumas pessoas que sugerem o seguinte: se você for pegar no hebraico o Uresh e o Dalet, né? Posso até colocar aqui para vocês, para quem não conhece o hebraico, para poder ver aqui, ó, né? Isso aqui seria Uresh, tá? Isso aqui seria um Dalet, tá? Então, olha como o Uresh e o Dalet, eles são bem parecidos, né? Então, assim, não é incomum você ter confusão de escriba entre Iresh e Dalet, né? Ou Dalet no hebraico moderno. Tá? Você tem, inclusive, alguns nomes próprios até, né? Você tem o famoso caso, né, de Dudaim, que aparece Rodaim, Doraim, né, Dordaim, né, que deriva justamente dessa confusão de escribas, copistas, né, na hora de fazer cópia, o camarada confunde Uresh com o Dalet.
tá? Então tem alguns que acham que pode ter acontecido aqui essa confusão entre o Uresh e o Dalet, e a palavra não seja Harmon, mas sim Hadmon, tá? E aí ele explica, né? Trocar uma única letra por uma que pareça semelhante. É exatamente o que eu mostrei aqui para vocês. Uresh pelo Dalet, né? É a mais provável, pois né? Para esses que acham que tem uma glosa aí, por isso que a palavra é estranha, né? Pois é um local adequado para a disposição dos corpos dos prisioneiros. Então, assim, isso tem a ver com a cultura, né, do Antigo Oriente Médio. O que eles faziam? Eles tinham portões de cidades por onde passava o esterco, passava o lixão, né, basicamente. Eles colocavam isso para fora da cidade. Muitas vezes queimavam, né, não era nada ecológico. Então, assim, levar cadáveres, né? E se você tiver um amontoado de cadáveres na cidade, vai apodrecer, vai trazer doença, né? O que eles faziam? Eles pegavam, até muito pouco tempo atrás nas civilizações humanas, até muito pouco tempo atrás, eles pegavam os cadáveres, né, e jogavam em lixões, faziam amontoados. Aliás, acho que até hoje em alguns lugares isso acontece. Isso é meio chocante para a gente, né, que né, tá numa cultura ocidental, século XXI, né, milênios depois, mas era uma coisa comum. Então, alguns entendem que seria na direção do esterco, né, quer dizer, elas serem arrasteiras, os seus cadáveres arrastados, né, assim, serem mortas, né, muito provavelmente no sentido aí de uma né, de uma invasão, de uma nação invasora, e aí levados, né, como, né, para a direção do esterco, né, ou mesmo se não fosse morto, né, levado e jogado, né, no que seria a antítese da prosperidade, tá? Então são as teorias que nós temos. Nós não sabemos ao certo qual delas é a correta, né, porque, como eu disse, é uma palavra que só aparece aqui, e a gente não tem essa palavra em outro lugar que possa esclarecer o seu sentido original, né? Se um dia aparecer, pode ser, né, que se encontre algum achado arqueológico. Isso já aconteceu antes. Você encontrar um achado arqueológico em algum lugar no Oriente Médio que esclareça um determinado ponto que não é muito claro nas escrituras. De todo jeito, como eu falei, né, tudo isso são curiosidades, já que nós estamos estudando o texto bíblico, temos que falar sobre isso, mas nada disso impacta o sentido do texto, né? O sentido do texto é essencial e fundamentalmente o mesmo, independente de qualquer coisa. Bom, dando então continuidade aqui, nós temos o seguinte: entrai em Betel e pecai, em Gilgal e multiplicai os pecados. Aqui estamos falando, já falamos, né, algumas vezes sobre os centros de culto, mas principalmente falamos já bastante de Betel, né? Mas Gilgal também é um outro centro de culto, né? São centros de culto que existiam no Reino do Norte, né? Oferecei pela manhã os vossos sacrifícios e ao terceiro dia os vossos dízimos. Queimai pão fermentado como sacrifícios de louvor. Proclamai vossas oferendas voluntárias, anunciai-as, porque é assim que gostais, filhos de Israel, oráculo do Senhor Eterno. Muito bem. Aqui nesse momento, nós ainda não tínhamos, né, o desenvolvimento dentro da Bíblia hebraica, que já aconteceu após o exílio do Reino do Norte, né, em que Jerusalém se tornou o único local de culto, né? Então, a partir do momento em que você teve a ênfase de Jerusalém como único local de culto, aí a coisa muda muito de figura, né? Você tem até textos proibindo o culto em outros lugares. Mas isso não era assim nessa época, né? E você não vê crítica do profeta ao fato justamente de estarem cultuando em outro local. Não tinha essa proibição, não tinha essa preocupação naquela época, né? Isso, óbvio, né, dentro de uma visão mais histórica, né, do desenvolvimento aí da Bíblia hebraica. A partir de um dado momento, isso foi
estabelecido até nas histórias mais ancestrais, né? Mas aqui o que está sendo criticado é exatamente o que? A hipocrisia, né? Então os israelitas achavam que desde que eles estivessem trazendo as suas ofertas, os seus sacrifícios, os seus dízimos, né, as ofertas voluntárias, etc., estava tudo bem. Né? E essa era uma mentalidade muito comum no Antigo Oriente Médio. Né? Desde que eu ofereça sacrifícios, desde que eu supra a casa da divindade, então eu terei o favor da divindade. Né? Em boa parte tem a ver com aquela coisa que a gente já falou em várias aulas, né? Aquela ideia de mundo, aquela visão de mundo, ainda resquício do politeísmo, de que os deuses eles desciam à terra para se alimentar, ou então as coisas eram queimadas para virar fumaça, para subir aos céus, né? E aí serem materializadas pelos deuses novamente em comida e eles poderem se alimentar. Então eles achavam que se eles estivessem fazendo um monte de sacrifício e oferta, eles ganhavam o favor da divindade e a divindade ia abençoar, né? Mais raro a gente ter esse tipo de pensamento hoje em dia, ainda aparece em algumas culturas, mas ainda temos muito da ideia que as pessoas fazem, né, de que a devoção religiosa ela agrada ao Eterno. E assim, os profetas já disseram, né, por mais que você tenha todo um estabelecimento de um sistema de culto, etc., os profetas eles já diziam que o Eterno não está nem aí para essas coisas. Ele não está nem um pouco preocupado com devoção religiosa. Ele quer uma conduta de vida íntegra, ele quer moralidade, ele quer ética, ele quer retidão, ele quer que você haja para com o próximo com decência, né? Amando o próximo, observando os preceitos no mínimo de empatia, de justiça. Né? E, obviamente, claro, né, a preocupação dele com relação a culto era muito mais que você mantivesse um relacionamento com ele como única divindade. Ele não estava preocupado, né, com coisas que hoje as pessoas se matam, né, sobre como é que faz a oração XPTO, qual é o local de culto certo, né, com que roupa você se veste, que festividade você celebra, qual é o dia correto de culto. Isso é tudo vaidade. Né? O Eterno não está nem aí para isso. Ele, em momento nenhum, nos profetas, né, quando ele fez alertas gravíssimos com relação a Israel e depois a Judá, ele falou disso, né, porque isso daí tinha a ver com a cultura local. Né? A Bíblia ela até prescreve certas coisas, mas ela prescreve certas coisas para dar uma ordem, né, no sentido de ordenar mesmo, né, de dar uma ordenação, né, de dar um formato, né, para não virar festa do caqui, mas ele não está preocupado com isso. Né? Isso daí era da cultura do povo, isso foi adaptado para quê? Para que o povo pudesse cultuar o Eterno e não outras divindades, e não fizesse coisas absurdas, tipo sacrificar neném. Né? Então, essa questão, aqui ela aparece justamente o oposto, o Eterno criticando o excesso de religiosidade, criticando o excesso de zelo ritualístico e zelo cultico. Por quê? Porque as elites vinham e traziam os seus sacrifícios, provavelmente exuberantes, né? E enquanto isso o povão passava fome e ninguém estava nem aí. Né? Muito bem. Então vamos a alguns comentários. Dízimo ao terceiro dia. A melhor leitura do hebraico aqui seria no terceiro dia, o dízimo no terceiro dia ou a cada 3 dias. É possível que Amós esteja satirizando um aspecto da prática de culto do Reino do Norte. Existe a possibilidade de ofertas voluntárias e dízimos não obrigatórios terem sido entregues no santuário logo após a chegada ou estarem vinculados a algum evento ou voto iminente. Para Amós, no entanto, essa frequência de ofertas não pode substituir a verdadeira piedade ou obediência à aliança. Né? Muito bem. Então, assim, não é muito claro essa questão do dízimo ao terceiro dia ou dízimo a cada 3 dias. Pode ser que, se a gente olhar, né, para a Bíblia hebraica e olhar para o ciclo do dízimo, que era um ciclo de 3 anos, né, você tinha
a cada 3 anos um determinado tipo de dízimo, né? Então você tinha um ciclo, né, de dízimos que se repetia a cada 3 anos. Ou se você olhar para os momentos em que os dízimos eram trazidos, geralmente você tinha 3 momentos em que eles eram trazidos: o início, o meio e o final da colheita, né? O início da primavera, o meio ali já no verão, né? E o final já no outono. Então eram os 3 momentos em que você trazia o dízimo. Então pode ter a ver com algo assim, tá? Se for isso, então Amós está satirizando, quer dizer, ao invés de você trazer 3 vezes ao ano, eles trazem a cada 3 dias, né? Ao invés de ter um ciclo de 3 anos, Samaria é um ciclo de 3 dias, né? Se for isso, Amós está satirizando assim, tem muito sacrifício, né, em Betel e em Gilgal, né? Tá bombando de devoção religiosa ali, né? E o que de fato importa eles não estão fazendo, né? Outra possível leitura é que eles chegassem num primeiro dia, num segundo dia, né, tivesse aí algum tipo de solenidade, etc., e no terceiro fizesse uma oferta de dízimo, né? Alguns comentaristas supõem que possa ser isso, tá? Eu particularmente acho que tem mais a ver com o deboche de Amós, né? Amós enfatizando um exagero absurdo dos israelitas, né? E aqui ainda falando né? Ainda ele acabou de falar das mulheres, mas não eram só as mulheres, né? Aí ele já está estendendo de um modo geral, né? E é interessante porque ele associa devoção religiosa a pecado. Isso é uma coisa que a maioria das pessoas não para e pensa, né? Que de repente você ter um excesso de zelo religioso pode ser pecado. Por quê? Porque você pode estar se desviando justamente daquilo que é fundamental e essencial, que são justamente aqueles elementos que nós falamos anteriormente, né? Muito bem. Independente de qual é a leitura correta, né, sobre aí os 3 dias, né, ou ao terceiro dia, né, entendam a dificuldade, né, pessoal? Nós estamos aqui procurando entender um texto que foi escrito 2.900 anos atrás, né? Então, eu acho que a gente até consegue evoluir muito na compreensão desse texto, mas óbvio que algum detalhe ou outro pode gerar alguma discussão, né? Mas independente desses detalhes gerarem ou não discussão, como eu falei, a essência da coisa, o essencial é o mesmo, né? E qual é o essencial? O essencial é o entendimento de que o Eterno não estava nem aí para essa devoção toda que os israelitas estavam tendo. Ele queria compromisso, né? Principalmente dentro do contexto de Amós, ele queria compromisso com o próximo, né? E não havia. Bênção e ironia. Essa bênção irônica, né, aqui você tem, né? A ideia é essa, né? Anunciai, porque é assim que gostais, né? Oráculo do Eterno, né? Então tá debochando, né? Essa bênção irônica não se relaciona diretamente com as mulheres de Samaria ou com seus pecados, exceto pelo fato de que todo o povo de Samaria é culpado de supor que uma vida religiosa ativa, aqui caracterizada por peregrinações regulares, justifique sua vida. Pode ser que, no entanto, as mulheres de classe alta fossem particularmente zelosas em fazer essas peregrinações. Eu trouxe aqui uma outra obra, né, Amos, A Handbook on the Hebrew Text, já é uma obra de exegese que vai bem no nível né, da palavra, de cada palavra aí do texto de Amós. Para quem quer um estudo ainda mais profundo, é uma obra que eu recomendo muito, muito interessante. Então aqui, assim, não parece que o texto está falando só das mulheres, a não ser que as mulheres fossem particularmente devotas, né, e particularmente preocupadas com isso, né, mas a crítica me parece aqui, como também parece, né, a esse comentário, né, dessa obra, que na realidade era uma crítica mais global ao povo como um todo, tá? Muito bem, vamos dar sequência então aqui à leitura do texto. Eu mesmo vos dei dentes limpos em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugarejos.
paralelismo sinônimo, né? Duas formas, duas frases que transmitem uma mesma ideia, ou pelo menos uma ideia muito semelhante. Mas não voltastes a mim. O que é dente limpo? É a mesma coisa que falta de pão, né? Se o dente está limpo é porque não é porque usou Colgate, né? É porque não tinha alimento, né? Então, houve uma escassez de alimento, né? Muito provavelmente provocada por uma seca. Ele vai falar disso daqui a pouco, né? Oráculo do Eterno, né? Então, o Eterno falando, olha, eu dei a seca, para quê? Para mostrar que eu estou insatisfeito, né? Poxa, Felipe, por que o Eterno fez isso, né? Porque era a forma que eles entendiam. Cidadão, se o Eterno não mandasse uma seca, eles não entendiam que eles podiam estar desagradando o Eterno, né? Para eles, se tivesse comida na mesa, o Eterno estava feliz. Então, a forma que o Eterno tinha de fazê-los entender era essa, né? Da mesma maneira que você não trata o seu filho adolescente igual você trata o seu filho pequeno. Às vezes o filho pequeno, a única maneira que seu filho pequeno entende é se a chinela cantar, né? Lógico, você não vai espancar o seu filho pequeno, né? Evidentemente. Mas você tem que usar, muitas vezes, de uma disciplina condizente com aquilo que o seu filho pequeno é capaz de compreender, né? Um tapinha, né, nos fundilhos só para dar um sustinho, não para machucar, ou um grito, né, falar mais duro, né? Você sentar com seu filho pequeno e falar, vamos dialogar e refletir sobre o porquê as suas ações não são adequadas, seu filho pequeno, né, não vai nem entender o que você está dizendo. Já um filho adolescente é capaz de entender melhor. Então, da mesma maneira, hoje, a gente consegue ter um entendimento maior do que aquele povo tinha naquela época. Tá? Eu também vos privei da chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Bom, se você pensar, né, quando é que normalmente o pessoal pedia chuva nas solenidades de outono, um pouco antes justamente de entrar o inverno, né? Então, como é que são as estações do ano? Você tem 4 estações do ano, cada uma com 3 meses, né? O inverno dura 3 meses, depois do inverno, primavera. A chuva, portanto, no final do outono, já que o inverno é seco, a chuva no final do outono era fundamental para você ter uma boa colheita na primavera. Se você não tivesse chuva, é por isso que você tem, até hoje, né, resquícios disso, né, a ideia, né, de fazer chover justamente a partir aí das solenidades, né, de final de ano, do ano, né, do ciclo bíblico, tem exatamente a ver com isso. Era o momento ideal para vir a chuva, né, para deixar realmente a terra bem molhada, para poder justamente os grãos começarem já a se desenvolver, para quando viesse a primavera, a colheita despontar. Se não tivesse essa chuva, se nesse período houvesse uma seca, tá? Então eles estavam lascados. Por quê? Porque chegaria a primavera e não ia ter a quantidade de alimentos necessária, tá? Então, quando ele fala que ele privou de chuva, ainda faltando 3 meses para a colheita, é exatamente isso, né? Então, assim, vocês não se ligaram que eu segurei e retive a chuva para mostrar para vocês o que vocês estavam fazendo, né? Fiz chover sobre uma cidade, sobre a outra cidade não fiz chover. Um campo era regado pela chuva e outro campo sobre o qual não chovia, secava. Então o Eterno está dizendo que ele fez diferença, né? Para quê? Para mostrar para as pessoas qual era a conduta certa, né? Então quem estava agindo certo, ele mandou a chuva. Quem não estava agindo certo, ele não mandou a chuva, né? E isso ele fez de propósito. Para quê? Né? Para que o povo pudesse entender o que é que ele esperava, tá? Então assim, né? Mal comparando, é como se o Eterno estivesse dizendo até, né, através de Amós, assim, Israel, precisa que eu desenhe, olha, o que mais vocês precisam para poder entender a minha mensagem, né? Então 2, 3 cidades iam vacilantes a outra cidade para beber água e não podiam saciar-se, mas não voltastes a mim. A seca, ela também impacta, obviamente, os córregos, nos riachos, né? Você tem até uma coisa, um fenômeno muito interessante
no Oriente Médio, que costuma ser, esse pessoal costuma se referir por um nome árabe, né, de Wadi, salvo engano, que são rios provisórios, né, são rios que correm numa dada época do ano, né? Isso não é muito comum no Brasil, né? A gente tem período, deixa eu arrumar a câmera aqui, que ela de novo saiu de foco. A gente tem períodos de maior seca, né? Mas assim, um rio que só surge numa época não é muito comum, né? Mas até isso você tem em Israel. E você tinha os poços, obviamente, né? Alimentados ali pelos aquíferos, e os aquíferos eles eram repostos a partir das chuvas, né? Então as pessoas não tinham nem água para beber, né? Tinha que sair de uma cidade e ir para outra, né? Lógico, cidade naquela época não era cidade desse tamanho, né? Não era você sair de São Paulo e ir para Campinas, né? Isso para eles era se atravessar países, na realidade deles, né? Cidade era um negócio pequenininho, mas eles iam de cidade em cidade, quer dizer, de poço em poço, procurando água, porque estava faltando água. Então ele mandou falta d'água. Por quê? Porque eles entendiam que se tivesse água em abundância, então isso significava que a divindade estava satisfeita. Tá? Muito bem. Eu vos feri pela alforra e pelo amarelecer do trigo, fiz secar vossos jardins e vossas vinhas, vossas figueiras e vossas oliveiras, o gafanhoto devorou-as, mas não voltastes para mim. Né? Então mandou praga, né? Às vezes um excesso de chuva, excesso de seca, isso pode gerar bolor, né? Pode gerar mofo, alguns tipos de fungo destrutivos. Né? Então, assim, o Eterno afligiu para valer, né, a plantação. Trouxe nuvem de gafanhoto, né? Nuvem de gafanhoto é um negócio impressionante. Eu já mostrei em algumas aulas aqui. Se você procurar no YouTube, por exemplo, né, vídeos de nuvem de gafanhoto, eles vêm de uma hora para outra e devoram tudo que está pelo caminho de plantação. Né? Então, eles tinham pavor de nuvem de gafanhoto, né? Porque de uma hora para outra a plantação ia embora e ficavam sem comida. Né? Então, se Israel estava bombando de alimento, tendo um monte de alimento, passando, né, por situações assim da elite esbanjar e o pobre passando fome, então o Eterno falou, então elite, vocês também vão passar fome, né? Até vocês aprenderem, né? Mas não voltaste a mim, quer dizer, não deram atenção para o Eterno, né? Oráculo do Eterno. Eu vos enviei uma peste, como a peste do Egito. Matei pela espada os vossos jovens, enquanto os vossos cavalos eram capturados. O que é isso? Guerra, né? A peste, obviamente, né? Nós estamos falando de praga, mortandade não só de pessoas, mas de animais, né? Então, assim, vocês imaginam quão grave estava a situação em Israel, das desigualdades, etc., para o Eterno ir mandando coisas cada vez mais graves. Tá? Vocês estão reparando que ele vai subindo o tom, né? Amós vai subindo o tom, vai falando de coisas cada vez mais graves. O Eterno mandou, né? O povo não fez nada. O Eterno mandou, o povo não fez nada. O Eterno mandou, o povo não fez nada. Ele vai subindo o tom, tá? Mesma coisa você com seu filho, né? Seu filho apronta, você vai lá, põe de castigo, dá bronca, etc. Seu filho vai e faz a mesma coisa. O que você faz? Você sobe o tom, né? Você pune de uma forma mais severa, que é para ver se a partir da punição, ele compreende e muda de conduta, tá? E nada, né? Passei pela espada os vossos jovens, enquanto os vossos cavalos eram capturados. Isso aqui está falando de guerra, de Israel ser derrotado em guerra, tá? Não necessariamente essas guerras em que Israel foi derrotado, Israel estava sendo bonzinho, tá? Israel estava lá no bem bom e alguém de fora invadiu, tá? Pode ser campanhas militares feitas pelos próprios israelitas contra cidades vizinhas, em que eles esperavam que o Eterno fosse abençoar, subiram à guerra e tomaram, né? Tomaram na cabeça. Pode ser isso. Pode ser também que eles tenham tido alguma derrota. Como nós não temos muito registro de invasões até que começaram a ter o imbróglio com a Assíria, então muito provavelmente aqui refere-se a derrotas de incursões dos israelitas em outras nações. Tá? Por quê? Porque Oséias
ele vai, Oséias não, Amós, ele vai culminar no exílio, né? Então ele vai culminar nas invasões. Então por isso que eu não entendo que seja isso aqui. Embora vocês provavelmente vão encontrar comentaristas exegetas que tenham uma opinião de que aqui possa ser alguma invasão nas fronteiras ali de Israel, tá? Fiz subir as vossas narinas o mau cheiro de vossos acampamentos, mas não voltastes a mim. O que é isso? Cadáver, né? Assim, de novo, né? Mesma ideia, né? O acampamento de guerra, né? Sendo derrotado, né? E os cadáveres apodrecendo e o mau cheiro subindo. Lindo, né? É pesado, né? Uma linguagem pesada. Mas assim, entenda que essa linguagem pesada, ela indica duas coisas, né? A primeira delas, o quão grave era a situação no Reino do Norte, situação social, o que as elites estavam fazendo. E segundo, eles não entendiam coisa light, né? Não era, né? Não era como você chegar aqui e ficar desesperado porque subiu o preço do gás, né? Assim, para eles a coisa tinha que ser mais pesada para eles entenderem, tá? Eu vos derrubei como o Senhor derrubou Sodoma e Gomorra. Fostes como um tição arrancado do incêndio, mas não voltastes a mim, oráculo do Eterno. Né? Então, a ideia de Sodoma e Gomorra destruído por causa das suas, do seu pecado. Né? Não é dito, né? Tem muita gente que acha que o pecado em Sodoma e Gomorra era de natureza sexual, né? Mas muita gente acha isso por causa daquele episódio, né, de Ló e dos mensageiros, né, ou anjos, que vieram alertá-lo sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Né? Eu tenho comentários sobre isso no livro de Gênesis, no capítulo correspondente. Quem quiser assistir é só pegar as aulas de Gênesis. Tá? Mas não é dito em momento nenhum, apesar das pessoas ficarem com essa impressão porque eles pedem, né, para abusar dos anjos, etc., fica a impressão que o pecado era de natureza sexual, mas não é dito isso em momento nenhum e muito provavelmente não era isso. Muito provavelmente a ideia do abuso sexual ali tem a ver justamente com a total falta de empatia e desprezo dessas cidades com relação, talvez, aos seus vizinhos, talvez a povos vassalos, talvez das elites com o povão, né? Então, assim, é aquela situação de você usar o outro até o fio do pavio, né? Muito provavelmente tem a ver com isso. Eu digo muito provavelmente por causa do meu entendimento e não porque o texto bíblico diga isso explicitamente. O que o texto bíblico diz? O texto bíblico não diz qual era o pecado, né? Exatamente qual era o pecado. Eu entendo, Felipe, olhando para o contexto, olhando para outras citações a Sodoma e Gomorra, entendo que tinha a ver com isso, até porque isso encaixa justamente com o que o profeta está dizendo aqui, tá? Então, ele fala, né, que ele derrubou Israel, que fez Israel passar por uma situação muito difícil, né? Pode até ser que isso aqui tenha a ver com a época anterior à prosperidade de Israel, em que Israel foi dominado pela Síria, né? Israel passou maus bocados na mão da Síria antes da Síria ser derrotada pela Assíria. Pode ser, então, que tudo isso aqui esteja relacionado com isso. A gente falou disso na introdução, tá? Porque ele fala, fostes como um tição arrancado do incêndio, quer dizer, tirar o carvão do incêndio, não deixar ele queimar totalmente. Então dá a ideia de que o Eterno trouxe destruição, mas até um certo ponto, né? Isso dá a ideia de que talvez justamente esses oráculos, né, que dizem respeito a essas coisas todas que aconteceram possam se referir à situação antes da derrota da Síria, porque a Síria oprimiu o Reino do Norte, né? E aí agora que eles estavam na bonança, eles estavam esquecendo disso. Ou pode ser que eles tenham tido uma fase de bonança e tenham tido um período ruim e aí,
né, mas esse período ruim não evoluiu além de um certo ponto, tá? Dá para você ler das duas maneiras aqui esse texto. De todo jeito, como eu falei, muito embora alguns detalhezinhos a gente não tenha 100% de certeza, né, do que ele se refere, a gente tem uma excelente ideia geral. A ideia geral não tem como fugir disso que está sendo dito aqui, tá?